Boa tarde a todos. Hoje eu estou falando aqui de casa, estou em isolamento social, acho que assim como a maioria de vocês também, porque, embora às vezes seja chato, às vezes seja um pouco entediante, mas nós estamos nos cuidando dos nossos entes que amamos tanto, né? Mantendo eles na casa deles e nós na nossa. E assim vamos formando uma corrente do bem, onde nós cuidamos uns dos outros, né? Hoje é quarta-feira, dia do nosso encontro amigo, e queria dizer que eu estou muito feliz de, mesmo virtualmente, estar encontrando com vocês de alguma maneira. E hoje eu vou trazer uma mensagem que é do irmão José, do livro Vigiai e Orai, que é uma mensagem que é um alento para todos nós nesses dias tão difíceis e tão desafiadores, onde muitas vezes nós já estamos com o nosso coração apertado, com saudade do nosso ente querido, aí não podemos sair, compartilhar, ficar no ombro das pessoas, mas esse texto realmente vai nos trazer de volta para o que realmente importa. Chama-se Tudo Passa. Não te esqueça sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar, e nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. E assim, com essas palavras dos amigos espirituais, que tanto nos trazem conforto, serenidade, alento, eu vou dizendo: vigiai, orai, confie e tenha fé, porque isso também vai passar. Tenha uma ótima semana e nos vemos na próxima quarta-feira. Um grande beijo a todos. Olá, amigos, que bom poder estar com vocês hoje. Não da forma que gostaríamos, mas é o que é possível ser feito, né? E a gente lembra também, né, que pelo pensamento nós podemos estar juntos e que isso já é um grande consolo, né? Hoje nós vamos falar um trecho do Evangelho do capítulo 5, o item 18, que é o bem e mal sofrer, que diz assim: Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam na palha. Mas poucos sofrem bem, porque compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas provas, sobre essas tribulações que nós estamos passando por conta da pandemia, do coronavírus, por conta do isolamento social, por conta de não podermos estar com os nossos amigos, os nossos parentes, e isso nos leva a ter sensações de luto. Se nós lembrarmos das fases do luto, nós vamos lembrar. Qual a primeira fase? A raiva. Quantas pessoas no início da pandemia ficaram com raiva? Raiva dos médicos, raiva do serviço público, dos governantes, raiva do ente querido que não se cuidou. Muitos
talvez até com raiva de Deus, dizendo: por que Deus está permitindo tudo isso? Raiva, porque às vezes a gente vê gente na rua andando sem máscaras, famílias indo ao supermercado, todo mundo junto, e a pessoa fica com raiva. E essas pessoas que estão sem máscara, por exemplo, talvez estejam negando a doença, que é a segunda fase do luto, a negação, como se não fosse com elas, como se a doença não fosse tão grave. Muitos também tentam barganhar, que é a terceira fase, dizendo: por que não me levou? Por que está passando isso com o meu ente querido? Eu queria ir no lugar dele. Mas a gente sabe que isso não é possível. Muitos entraram ou estão entrando em depressão, em angústias, em sofrimento, comendo demais, né? Que é um dos nossos problemas, né? Muitos, infelizmente, bebendo demais, ansiosos, tendo crises de ansiedade, porque não estão conseguindo conviver com essa situação. É um sentimento de luto. E aí nós podemos pensar o que nós podemos fazer, né, para tudo isso, em algum momento, tudo isso passar. Nós podemos nos ajudar pelas preces, nós podemos nos ajudar pelos bons pensamentos, porque muitos estão em sofrimento. Muitos não estão podendo enterrar os seus entes queridos, não estão podendo fazer um velório digno, humano. Não estão podendo ter ato de carinho com aqueles que ficaram, porque o velório não pode ser feito. E a gente sabe que o velório faz parte do enfrentamento ao luto. Então é como se esse luto não fosse completamente vivido. A gente também está vendo pessoas que têm entes queridos doentes em hospitais e não podem visitá-los. Assim como pessoas doentes em casa, mas não pode ter contato. Então deixam o prato de comida, a medicação na porta do quarto, por causa da contaminação. Então vejam quanta situação triste, né? Que as pessoas estão vivendo, mas como eu disse agora há pouco, o que nós podemos fazer é uma oração, é bons pensamentos, às vezes tentar conversar com os amigos que ficaram doentes em casa, ou com os familiares, ter um ato, uma palavra de carinho, para que essas pessoas se sintam mais confortadas. E a gente está vendo na televisão, na internet, tantas formas de luto, né? A gente está vendo os lutos antecipatórios, que são aqueles lutos que as pessoas estão esperando chegar a hora deles, ou a hora de um ente querido que não está tendo socorro médico, ou que o remédio não está fazendo efeito. As pessoas estão sofrendo antes da hora, o luto. A gente está tendo luto coletivo, onde milhares de pessoas no mundo estão partindo. A gente está tendo a perda de entes queridos, às vezes próximos ao nosso local de residência, de trabalho, na nossa família. Então tudo isso está trazendo muita tristeza. E é por isso que nós precisamos, estar atentos, que nós precisamos ter esperança, que nós precisamos saber que Deus é justo, que Deus é bom, que tem uma causa para que tudo isso esteja acontecendo, mesmo que nós não sabemos qual é essa causa. Mas vamos pensar que Deus tem um bom plano para nós. Se tudo isso está acontecendo, é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Vamos pensar, nós sempre falamos nos nossos encontros sobre fé, sobre reencarnação. Então, se agora essas pessoas estão voltando à pátria espiritual, tem uma razão de ser que já foi combinada lá atrás, anteriormente. Se nós aqui estamos passando por esses medos, essas ansiedades, também tem uma causa.
Só que nós não sabemos qual é. Nós não nos lembramos. Por isso que vamos confiar em Jesus, porque Ele tem um bom plano para nós. Vamos conversar com os nossos amigos, mesmo que sejam por um celular, por um telefone, porque assim, dessa forma, a gente acalma nosso coração, a gente se ajuda e a gente ajuda quem está ao nosso redor. Então vamos sim, amigos, ter esperança de que Jesus está no controle e nós estamos ao lado de Jesus sempre, porque é isso que Ele espera de nós. Um beijo para todos e fiquem bem.